Histórias do caminho. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso modelo e guia, exemplo a ser seguido com toda a força do ser, quando a guerra ceifa milhões de vidas indefesas, quando a amargura domina, esmagando os sentimentos, quando a vida parece sucumbir e todos os acontecimentos se apresentam com funestas perspectivas, o anjo da misericórdia envolve as criaturas, deixando aqui e ali, neste e aquele coração, a chama da fé que reanima, ou a pulsação da esperança que renova e encoraja, ou as mãos sublimes da caridade, que sustenta e liberta, em nome do amor infinito do Cristo, que não cessa jamais. Portanto, irmãos e irmãs queridos, busquemos, para achar em nós a porção divina que sustenta o ser, a certeza que um dia chegaremos diante de Jesus, levando gotas de fé, de esperança e de caridade que porventura tenhamos espalhado no caminho. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Item 5. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada, pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis, pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos, como o anjo de Tobias, vos guiarão, pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados, batei à nossa porta e ela se vos abrirá, mas, pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras, e buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Na tarde trágica e tormentosa do Calvário, quando Jesus se encontrava estiolado pelas ulcerações dos cravos e dos espinhos implantados nas suas carnes, ocorreu um inesperado acontecimento, que as testemunhas do lutuoso fato não puderam perceber, por transcorrer além das fronteiras objetivas da matéria. As vozes ululantes da natureza dominavam a paisagem lúgubre, e os homens, atormentados, pareciam vencidos pelas cruéis expressões do primitivismo animal, em total alucinação diante do justo crucificado. Nos momentos finais do horrendo espetáculo, 3 vultos luminosos, reverentes, se acercaram do madeiro de agonia, e, um deles, jovem mulher iluminada, qual se fosse uma tocha de crepitante flama, após contemplar a face do Mestre, falou, comovida: Senhor, venho oferecer-te o testemunho do meu fracasso na tarefa em que fui investida. Segui-te os passos por toda parte e procurei guarida nos corações que foram atraídos pela tua palavra consoladora. Levantei ânimos, impulsionei sentimentos desavisados à razão e convoquei servidores ao trabalho da fraternidade. Não obstante, estive contigo no momento da defecção de Simão Pedro, quando te negou conhecer, o que fez por 3 vezes consecutivas, expulsando-me dos seus sentimentos, nos quais estive agasalhada por largos meses. Desiludida dos homens, venho rogar-te licença para seguir, ao teu lado, na direção dos cimos esplendorosos da vida. Tu sabes, eu sou a fé. O Mestre, em agonia, fitou-a, compungido, e sem dizer qualquer palavra, através da cortina de lágrimas sanguinolentas que lhe nublavam a claridade visual, olhou a segunda personagem, que também mais se acercou do instrumento da arbitrária punição e elucidou: e vivi todas as tuas instruções, e procurei remodelar os campos moral e emocional dos homens que te seguiram. Vi muitos deles, que estavam à borda do desespero e da loucura, mas, graças à tua palavra de libertação, fi-los esperar por melhores dias, confiando nos retos deveres, em favor de perspectivas futuras abençoadas. Daqueles outros que se lamentavam sob o luto da saudade e o peso das agonias, consegui soerguer o ânimo e encorajá-los para a luta sem quartel do progresso. Em todo lugar, encontrei oportunidade de serviço e de ação edificante, que soube aproveitar. Apesar disso, estava seguindo Judas e tentando convocá-lo à lucidez, arrependido como se apresentava, após a infame traição. Percebendo-lhe os pensamentos infelizes e o desespero, envolvi-o em ternura, chamando-o à ordem, dizendo-lhe que sempre há oportunidade para quem deseja regenerar-se. Ele, todavia,
preferiu o enforcamento covarde numa figueira brava. Ainda retenho na memória a visão do seu corpo oscilante na corda vigorosa e que ceifou a vida carnal. Porque fracassei entre as criaturas, venho rogar-te permissão para acompanhar-te ao sólio do Altíssimo, abandonando a terra. Conforme te recordas, eu sou a esperança. Jesus estorcegou nas través grosseiras, enquanto a mole humana, infrene e enlouquecida, agitava-se no acume do ensombrado Morro da Caveira. E porque ele tentasse ouvir, já nas últimas contorções do corpo exangue, a terceira visitante uniu-se às duas primeiras, ainda luminosa, expôs, por onde o teu olhar passeou ternura e amor, eu procurei alojamento e serviço. Através das tuas mãos, abri bocas sem melodia à música da palavra, descerrei ouvidos moucos aos sons da natureza, conduzi pernas e corpos mortos ao movimento, tomei as doenças dominadoras e consegui mudá-las das pessoas que as padeciam. Jamais vacilei em ajudar, gerando simpatia, sustentando a fé e motivando a esperança. As multidões esfaimadas, por meu intermédio e sob as tuas ordens, receberam pães e peixes, o mesmo ocorrendo com a água em Caná, quando eu lhe facultei especial sabor na festa das bodas felizes. Mesmo assim, em face do abandono a que todos te relegaram, e porque acabo de presenciar o legionário Longinus, no cúmulo da frieza moral de que é portador e sem qualquer compaixão, lancetar-te o peito, para apressar-te à morte, não suporto mais tanta ingratidão. Recorro, deste modo, à tua quiescência para sair do mundo e voar na direção das estrelas, para onde seguirás. Bem recordas, eu sou a caridade. Em face do silêncio pesado, que se fez natural, naquela esfera transcendental, o Mestre, para surpresa geral, na noite que havia tombado sobre a tarde cruel, suplicou, perdoa-os, aos homens, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Houve uma estranha movimentação no povo e nos milicianos, que não sabiam o que se passava. Naquele instante, porém, rasgou-se nas sombras espessas uma estrada luminosa e um ser, de esplêndida beleza, aproximou-se do crucificado, e, respeitoso, falou emocionado, que eu sou o anjo da misericórdia, enviado pelo Pai, que te atende o apelo. Dize, Senhor, o que desejas de mim, pois que eu farei. Com a voz inaudível para os ouvidos humanos, no entanto, inteligível para o emissário de Deus, Jesus determinou, comovido, fica no mundo, levando consigo a fé, a esperança e a caridade, em meu nome, para que os homens, que me conheçam ou não, possam ter minoradas as suas dores e penas, evitando, quanto possível, as desventuras, sob o palio do meu amor. Que permaneçam sem cansaço, nem desânimo até a consumação dos séculos, como luzes acesas apontando rumos felizes. Automaticamente, as três entidades virtudes abraçaram o anjo da misericórdia e partiram, para recolher, de início, o espírito Judas, em perturbação, prosseguindo na direção de Pedro, a fim de que este não enlouquecesse de remorso, de imediato colocando nos olhos apagados de Longinus a claridade da visão. Foi então, que Jesus inteiriçou-se na cruz e bradou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. A partir daquela hora, quando as dores atingem o máximo de intensidade nos corações humanos, quando a hidra da guerra ceifa milhões de vidas indefesas, quando a amargura domina, esmagando os sentimentos, quando a vida parece sucumbir e todos os acontecimentos se apresentam com funestas perspectivas, o anjo da misericórdia envolve as criaturas, deixando aqui e ali, neste e naquele coração, a chama da fé que reanima, ou a pulsação da esperança que renova e encoraja, ou as mãos sublimes da caridade, que sustenta e liberta, em nome do amor infinito do Cristo, que não cessa jamais. Além destes, a generosa presença de Deus em toda a natureza. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo. Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições, em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai,
incessante, na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos, atentos aos benefícios espirituais, que chovem diariamente do céu, são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem, de pronto, as dádivas paternais. Há apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo, destarte, a esperança do horticultor. Comentários finais. Kardec nos traz a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, conforme anunciando por nosso Senhor Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e vida, nosso governador planetário, modelo e guia a ser seguido. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 25. Buscai e achareis. Pelos caminhos de Jesus, capítulo 23, O Anjo da Misericórdia, Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 117, Terra Proveitosa, Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier.